Você se torna aquilo que mais pensa. Toda a sua realidade de agora foi você que criou. Olá, gente rica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, Elos aqui, Esther Lopes de Oliveira Silva, tô aqui para semear aí uma plantinha de coisas boas no seu coração. Estamos aqui fazendo o estudo desse livro aqui incrível, Quintessências de William Sanches, falando sobre lei da atração acelerada. Ele tem aqui uma parte muito bacana que eu queria compartilhar com vocês, né? Que ele fala: não foi Deus, não foram seus pais, seus filhos ou seu marido. Chega de desculpas. Você não enriquece no papel de vítima, tá? A sua vibração vai lá para baixo e você permanece no estado de sofrimento. Isso é física. Estou te provando como funciona o seu pensamento, seu sentimento e sua vibração através desse livro. Se você quer mudar hoje a sua realidade, você tem que começar a mudar a sua frequência vibracional, né? A sua assinatura vibracional para o universo te trazer as coisas que você de fato quer. Eu gosto muito de iniciar pela questão da decisão, porque a partir do momento que você decide algo, você corta para fora a cisão, né? Você corta para fora todas as outras alternativas. Ele tem uma parte muito interessante do livro, onde ele fala assim: você não foi traída, você é traível. Você não foi enganado, você é enganável. Isso é muito importante para a gente começar a refletir sobre a nossa própria vida, sobre a sua própria vida. Quantas vezes já aconteceu algum comportamento na sua vida que não foi uma, não foi duas, foram repetidas as vezes? Então, se isso está acontecendo com você, existe até um termo chamado roda de Sansara, que é quando a coisa volta novamente, é porque você tem algo a aprender, né? Até uma mulher, quando ela se relaciona com um homem que, por né, vários relacionamentos que ela tem, ou o homem trai, ou o homem é irresponsável, enfim, age de má fé, ela tem que observar muito para dentro. O que ela está fazendo? Quais são os comportamentos dela que está atraindo esse tipo de homem, esse tipo de, né, de homem com nível intelectual para o campo dela? Porque se vocês entendem que, ok, né, aconteceu uma, aconteceu duas, mas repetidas vezes, não é o externo, é ela que está atraindo aquilo para ela. Assim como uma pessoa, vamos lá, eu tenho certeza que você conhece esse tipo de pessoa perto de você, que entra no emprego, não se dá bem ou briga com todo mundo. E todo emprego que a pessoa entra faz da mesma forma. E ela sai falando mal de todo mundo. Então aí você entende o que? Que são as empresas ou é a pessoa que precisa trabalhar alguma coisa nela, que ela precisa melhorar. E aí ela pode melhorar em todos os sentidos, né? Desbloquear algo que precisa bloquear, começar a atrair algum tipo de energia positiva para o mundo dela. Ou talvez, né, ela esperava algo a mais do serviço e não foi aquilo que veio. Não no sentido de fisicamente, mas na cabeça mesmo. Mas a gente projeta algo que quando a gente vai vivenciar não supera não supera as nossas expectativas. E é importante talvez que essa pessoa comece a trabalhar nas expectativas dela, né? Ele fala até de uma mulher, né, que tá em casa e sempre quando o marido chega, ela começa a cheirar o paletó, a blusa pra ver se não tem cheiro de mulher. E aí ele fala: esse é o tipo de comportamento de mulher que é traível, porque aquilo está no campo dela, certo? Ela não tem autoconfiança, ela não tem amor próprio e automaticamente ela projeta isso pro parceiro dela. E aí vocês vão ouvir, vão me falar: mas existem sim homens que traem, homens que são infiéis, enfim. Tudo bem, mas aí é uma responsabilidade dele, né, ser assim. Agora você, né, a partir do momento que você observa algo, um exemplo, se eu observo essa caneca, se eu fico pensando muito em alguma coisa, aquilo vem pra mim. Você já pararam pra pensar? Se você começa a olhar um carro, ai não, sei lá, o céu tá azul, né, começa a olhar o céu tá azul, automaticamente você começa a ver muitos céus azuis. Olha que incrível, porque você observou. Então, a partir do momento que você observa a infidelidade, você está dando deixa para ela entrar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E não quer dizer que você é ignorante, não. Mas é que se de fato vir algo físico, aí você vai se preocupar com. Mas se não aparecer algo físico, não fique procurando. Foque a sua atenção no que realmente importa para você, o que é cuidar da sua família, dos seus filhos, trabalhar, fazer dinheiro, prosperar, fazer curso, enfim. Foque a sua energia nisso. Engraçado, porque eu falando isso pra vocês agora, eu tenho uma amiga que, cara, ela se prepara pra tudo que é ruim na vida dela. Ela, tipo, ela se prepara. Ela coloca rastreador no celular do marido, ela anda com o negócio na bolsa pra se vir assaltante, tudo. E ela sempre tá esperando o pior das pessoas. Todos os sentidos. E eu concordo que talvez a gente tenha que se preparar e não dar bobeira.
Mas se você espera o pior vai acontecer com você. Quando a gente começa a observar os pontos positivos, né, na vida, seja uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que ajudou, eu falo isso porque a gente está, né, com a nossa empresa e são anjos que aparecem ao nosso redor. Se aparece uma coisa que não é boa, né, às vezes um prestador de serviço que não foi bom, eu não posso pegar aquele padrão como regra. Eu entendo que é difícil para quem está assistindo, mas eu não vou rebaixar todas as coisas boas que aconteceram com base naquele prestador que não foi bom, não. O redor tá tudo bem, eu tenho que observar as coisas boas. E a exceção foi o ruim. E eu não posso colocar na mesma régua os outros que foram bons. E é isso que a gente tem que começar a olhar mais no mundo para o mundo integrar mais oportunidades e mais coisas boas. Você começar a observar as coisas boas que acontecem na sua vida. Quanto mais abundância, quanto mais coisas boas, pequenezas que seja, tá? E aí entre a gratidão de agradecer por você ter acordado, Bartoli, não sei, por 10 centavos que você achou, quanto mais você vibrar nessa energia, eu falando energia do dinheiro, que é um curso que eu tô fazendo, quanto mais você vibrar nessa frequência, mais o universo vai entender, poxa, ela é grata pelo pouco. Poxa, ela celebra, então vou dar mais porque você tá nessa frequência. E aí, se tudo que acontece, se tá tudo bem e acontece uma coisa ruim e você pegar essa coisa ruim e ficar vibrando nessa energia, essa é a sua frequência. E coisas mais ruins podem ser que aconteçam na sua vida, porque, como a gente fala, o universo é um espelho. Ele te dá mais daquilo que você vibra no momento. E eu não tô falando isso para você não sofrer. Se acontecer alguma coisa ruim, sofra, mas sofra o que precisa ser sofrido. Né? O momento, sofreu, ok, vida que segue. E é isso que a gente tem que tentar entender e que a gente fica se relutando, né? Porque é muito fácil, às vezes, e muito cômodo a gente falar, mas meu esposo não me ajuda, mas meu chefe é desse jeito. Saia! Tomou uma decisão, peça demissão. Tá na sua mão. É difícil, né, ouvir a gente falar desse jeito. Tem até aquele que viralizou, um chefe 30 demitidos, com o Thales, isso é incrível. E a gente vê o quanto o comportamento das pessoas é desse jeito, né? Tipo, pessoas que se colocam no papel de vítima o tempo inteiro. Existem empresas ruins, existem empresas boas, mas é sua escolha estar ali. Você tem livre-arbítrio. Ah, mas eu tenho família. Gente, não, a gente não tá dizendo que escolher não vai ser, vai ser fácil, vai ser difícil, mas é assim. Então a gente tem que começar a entender que aqui, como ele fala, vítimas não criam. Se você quer mudar hoje a sua realidade, você tem que olhar realmente para dentro e entender que tudo que está acontecendo ao seu redor são manifestações do seu consciente e do seu subconsciente. Então você precisa começar a melhorar e trabalhar isso em você, né? Começar a entender o que você está fazendo para você só atrair vagas ruins. É o seu posicionamento, é como você vai na entrevista, o que você precisa fazer? É seu engajamento, é sua energia corporal? É cursos que você precisa fazer? E eu vou falar bem sincera, como, né? Aí uma pessoa que entrei já em empresas muito grandes, sem indicação, sem nada, só vendendo. Talvez o currículo não tão bom quanto as outras pessoas que estavam comigo, mas é possível. Você tem que acreditar e visualizar que é possível. Eu vou vir aqui em um outro momento, gravando um vídeo sobre Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ele fala muito isso sobre o desejo ardente. Então, voltando aqui à questão, né? Que você se torna aquilo que você mais pensa, você tem que tomar cuidado e vigiar os seus. Tem até um exercício que eu quero passar para vocês. Você tem que vigiar o seu pensamento a todo momento. A gente tem 70 mil pensamentos por dia. Eu não tô falando que a gente não vai pensar coisa ruim, porque a gente pensa. Mas o que você dá mais atenção? Se vê um pensamento, você fala, nossa, não, volta! O que eu preciso dessa atenção hoje? Você prefere dar atenção. É engraçado, né? Porque eu vejo assim. Não vou andar de balão porque cai. Você prefere se abster de ter uma experiência bacana, porque esse assunto tudo por causa que uma quantidade X ali de números de balões caíram, do que experiencializar aquilo. As pessoas estão totalmente voltadas para as coisas que são ruins. Gente, aqui é uma experiência que nós estamos na Terra. Deus nos deu a oportunidade aqui de encarnar, né? Somos matéria. E essa é uma dádiva. Então, o que você tem a perder? Se errou, volta.
Eu falo isso porque foi muito trabalho, né, na minha mente, mas eu consegui me desprender dessa questão de olhar que as pessoas vão julgar ou não, não consegui me desprender nisso. Então, assim, você errou, ok, eu me arrependo, eu errei, pronto, faz a rota. Mas eu me arrependi de ter saído do emprego, ter pedido demissão, tá bom? Entende que tá tudo na sua mão hoje? Isso é massa, nossa. Oh, incrível. Vamos lá pro checklist do bloqueio, hein, pra ver do que vocês são bloqueados. Ele passa esse exercício aqui, ó. Acho que é interessante pra vocês nessa sexta-feira. Assinar as afirmações com as quais você se identifica. Vamos lá. Você tem vontade de desistir? Você acha que não merece? Crê que Deus é responsável por trazer tudo para você? Você conta seus desejos para os outros antes de fazer algo por isso? Quer aprovação antes mesmo de começar alguma coisa? Se sente cansado ou velho demais para começar? Por mais que se esforce, nada acontece? Repete para os outros que lei da atração é bobagem? Não acredita na lei da atração e da reação? Tem a sensação de dar um passo para frente e dois para trás? Você é assim? Já chegou a pensar que fizeram um trabalho espiritual contra você? Se sente burro e incapaz? Sente que ninguém te ajuda? Até quer mudar de vida, mas está cansado demais para começar qualquer coisa. Se você, né, se identifica aí com alguns dessas questões que eu falei para vocês, a gente tem que começar a dar uma analisada, entrar para fundo, para o interno. Quando você se entende quem você é de fato e a sua verdadeira identidade, você entende que você pode fazer o que realmente você quiser. E que totalmente a sua vida, ela é consequência e, né, ela é o resultado das suas escolhas. Em que não existe culpado, existe você. E para o bem ou para o mal, né, positivo ou negativo, você está aonde suas escolhas te levaram. Então começa a fazer esse tipo de pensamento, de olhar para dentro, de olhar os comportamentos, de olhar o que está sendo manifestado para você. Eu tô muito nessa vibe, né, cada vez mais de entender, tipo, cara, se eu tô passando por isso muitas vezes, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu preciso melhorar em alguma coisa. E aí, se a gente vai falar, mas eu já fiz de tudo, tudo é muita coisa. Existe muita oportunidade, existe um caminho gigantesco. Tá? Então, final de semana chegou, pensa nisso, começa a olhar pra dentro. E tudo é possível de mudar, né? Enquanto a vida há esperança. Se a gente estamos aqui em condição humana, você pode calcular a rota. E não importa, mas já eu tô 10 anos na empresa, tô há 15 anos. E daí? Né? Para uns a perda vai ser maior, para outros não, mas é uma escolha, então continuar onde você está. Tá tudo bem, tá? Mas não reclame. Um abraço no seu coração, me siga lá no Instagram, @ela_esther. Até o próximo vídeo. Tchau.